Olá, seguidores. Nesse vídeo vou comentar aqui o fato relevante da administradora de CACR11, da Ecoval, que reavaliou negativamente algum dos CRIs do fundo. Foram 4 CRIs. E aqui nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o fato relevante, dar a minha opinião sobre alguns pontos importantes. Também vou falar sobre o impacto dos rendimentos e também, por último, meu chute aqui para o que vai acontecer com a cotação na segunda-feira. Estou gravando aqui no final de semana, tá? E já peço a vocês que sigam o canal. Vai sair muito vídeo sobre CACR11 ainda, tá? Essa história aqui deve demorar. Aqui é o Thiago PS, seu canal fica esperto. Então, começando aqui pelo fato relevante. A primeira coisa, acho que devia até ter comentado aqui na introdução, para mim acho que foi meio que um fogo amigo aqui da administradora, né? Que meio que a Decoval meio que sacaneou a Cartésia, né? Foi um fogo amigo, acho que vou colocar isso como título do vídeo. Então, acho que foi algo que me pegou de bastante, com bastante surpresa, essa reavaliação negativa. Mas então, vamos aqui com o que teve. Aqui, o fato relevante fala sobre uma remarcação, ou seja, uma reavaliação de algum dos ativos de CACR11. E aqui um ponto importante é que isso aqui tem efeito apenas contábil. Alterou-se aqui a avaliação contábil dos ativos. Então, isso aqui vai acabar, não impacta aqui imediatamente o rendimento, apesar de ter alguns pontos aqui que eu tenho que comentar sobre giro de CRI, isso aqui vai ficar para o final do vídeo, mas o impacto principal aqui, em termos numéricos, é uma queda no VP. Então aqui a gente tinha um valor de 257 milhões, vai para 186 milhões. Deixa eu até fazer a conta do impacto que isso daqui vai ter no VP. Quanto em reais por cota para quanto que vai o VP. Então aqui esses CRIs eram avaliados a 257 milhões, vai agora para 186 milhões. Então vai acontecer uma queda de 60 milhões na cota patrimonial do fundo. Então o fundo aqui era avaliado a 453 milhões de reais. Aparentemente já teve aqui uma reavaliação negativa aqui no mês de agosto, né? Então 60,70 é quanto? 60,67 milhões de reais de diminuição. Atualmente o VP é 453 milhões de reais. Então aqui vamos observar uma queda de 13% no VP do fundo. Ok? Esse 453 menos 667 vão ser 392 milhões de reais, dividido por 4,83 milhões de cotas. Então o VP deve ficar aqui para casa dos R$ 81. Então aqui de um desconto de 17% vai cair para um valor praticamente em linha com o valor patrimonial, né? Então realmente uma queda bem expressiva, né? Como tem muito investidor que faz uma análise crua aqui de indicadores, é bem provável que a gente encontre um cenário bem negativo na segunda, né? Ah, mas então, agora aqui vamos para os argumentos utilizados pela administradora. Aqui na primeira parte, ela fala que decidiu reavaliar o valor dos CRIs após tomar conhecimento de fatos, os quais contam o relatório gerencial produzido e divulgado pela gestora. Então, aqui ela começa falando é, qual a fonte dela, né? Ela cita que utilizou os relatórios e documentos utilizados pela própria Cartésia, não foi. Acho que isso aqui é um ponto importante, né? A gente tem que ver, pode ser, né? Existe possibilidade aqui de, a gente sabe que a gestora tem alguns inimigos aí no mercado que poderiam estar estão tentando aqui, né? A gente tem muita suspeita que eles podem estar ali em contato aqui com o banco que fez as aquários iniciais, podem estar tentando derrubar o fundo. Enfim, a gestora tem seus inimigos, né? Mas aqui eles dizem que a fonte foram os documentos divulgados pela gestora. Ah, ok, antes de falar aqui, reforço que
eu sigo com viés otimista aqui para ser a CR11. Para mim, o risco do fundo ele diminuiu e muito aqui nos últimos dias, ao invés de ter aumentado. Mas enfim, aqui é a palavra de administradora, a gente tem que prestar bastante atenção no que eles estão abordando, as quais justificativas que eles utilizaram. Então, agora sim, tratando sobre os argumentos da Ecoval. Aqui é o primeiro argumento que eles utilizam é mudanças na estrutura de garantias dos CRIs. É que eu fiquei me perguntando que mudanças. Sinceramente, eu não sei dizer que mudanças seriam essas. Seria interessante que o gestor detalhar melhor essa questão, né? Porque para mim até teve uma melhoria de garantias, já que a principal garantia aqui do CRIs é, é o terreno barra as construções e a seção de vendas, né? E a gente teve um aumento considerável na expectativa de vendas aqui dos empreendimentos. Aqui eles citam outro motivo, a reorganização societária das SPS aqui que lastreiam os CRIs. E esse ponto aqui de mudança societária eu vi como positiva. Antes a gente tinha uma incorporadora desconhecida, na verdade desconhecida é a melhor palavra, né? Que a gente nem sabe, nem tinha conhecimento de qual que era a incorporadora envolvida aqui, que o fundo tinha parceria aqui com esses projetos. Já agora a gente sabe que a gente está lidando com uma incorporadora grande. No caso, a Cian Engenharia, que eu já venho falando aqui várias vezes, que parece ser uma gigante, né? Tá aqui acostumada a fazer projetos gigantescos como shopping, até estádio e outros projetos aqui de altíssimo luxo, que é o foco aqui dos empreendimentos financiados pela, pela Cartésia, né? Então aqui eu vi como positivo essa mudança societária. Já a administradora vê como negativo, utilizou como argumento algo como se fosse algo negativo. É, então, aqui depois eles falam que foi uma avaliação profunda, né? Mas enfim, aqui eu discordo deles. Aqui eles citam também que contribui para essa decisão incertezas em relação à capacidade de geração de caixa dos empreendimentos. E aqui, como eu disse, eu discordo porque o fundo ele teve uma melhora na expectativa aqui de geração de caixa, né? Aqui no esse fundo aqui esse empreendimento Taparica aqui tem um valor geral de vendas de 450 milhões de reais. Acho que eles até citam no relatório essa essa questão aqui de aumento desse valor, né? Aqui o valor projetado anterior é de 194 milhões de reais. E agora aqui no novo formato aqui do projeto, eles estão estimando uma venda de 450 milhões de reais. Então, mais do que dobrou a expectativa de vendas aqui para o projeto. Então, mais vendas, mais garantia. Isso aqui fez com que diminuísse o loan to value, né? A relação de dívida versus garantias. Agora aqui eles estão estimando o LTV de 23%, ou seja, 450 milhões de reais de vendas versus um saldo devedor de 95 milhões de reais. É claro que isso aqui são estimativas, né? Ninguém que consegue garantir que essas vendas aqui elas vão se concretizar. Tudo aqui é apenas expectativa, já que as obras ainda não saíram nem sequer do papel, né? Ah, aqui a gente também teve uma alta bem considerável lá no CRI Santander, mais ou menos, acho que está mais ou menos nessa faixa aqui de LTV de 20 e tantos por cento, ou seja, 4 vezes mais garantias do que saldo devedor. Se lembrando que esse LTV aqui é muito uma expectativa de venda, né? Não é algo tão assim concreto como um imóvel ou um terreno. Então aqui tem que tomar cuidado com essa garantia também. Ok, voltando aqui para o documento. Aqui eles disseram que
Não, que teve também, eles falam sobre houve redução na capacidade de pagamento da SPE e fragilização das garantias. Novamente, algo que eu discordo, lembrando aqui que, em tese, a administradora ela tem acesso a mais informações do que eu, né? Mas, enfim, como vou mostrar aqui para depois, eles mesmos reconhecem que podem revisar essa remarcação negativa. Mas então, aqui eles comentam que tem mantido o diálogo aqui com a gestora e que a Cartesa está confiante aqui nos projetos. Mas é bom lembrar que todo gestor ele é sempre otimista, né? Precisamos levar isso daqui em consideração. O gestor sempre vai falar que está tudo ok. Ok? Aqui seguindo, eles falam que eles deixam aqui margem para uma reavaliação uma reprecificação aqui positiva do CRIs e que vai depender aqui de novos desdobramentos, né? Enfim. Ah, agora aqui vou para a segunda parte do vídeo, vou falar sobre o que acontece com o rendimento e o que acontece com a cotação de CACR11. Mas antes disso, lembro vocês aqui do meu grupo Telegram, benefício aqui para o clube de membros nível prêmio. Por lá eu tenho repasse esse viés aqui de otimista, pessimista do que vai acontecer das minhas previsões com muito mais rapidez, né? Então, essa velocidade do viés faz muita diferença. Quem estava lá no grupo Telegram conseguiu comprar aqui na faixa de R$ 63 quando eu estava comunicando aqui sobre esse viés aqui com a Cian Incorporadora. Enfim, acho que vale muito a pena, tá? Ok. Agora quis falar sobre o que acontece com o rendimento. Como eu disse, foi um impacto apenas contábil. Aqui o fundo ele apura pelo regime caixa, né? No entanto, um dos investidores lá do meu clube de membros levantou uma possibilidade que é como o fundo faz o giro dos CRIs para destravar a correção monetária, isso aqui fica bem evidente aqui no relatório, né, na DRE, por exemplo, que mercado secundário seria esse giro do CRI. Dá para ver que é um valor bem considerável aqui na parte do resultado de CACR11. Então, esse investidor ele levantou a possibilidade é, da, de ter essa dificuldade para fazer essa negociação, para destravar a correção monetária. No entanto, essa negociação ela pode ser feita na curva, ao invés da marcação ao mercado. Aqui agora, com essa reavaliação da Decoval, a gente teve uma reavaliação, o fundo ele perdeu valor a marcado a mercado, ou seja, contábil. No entanto, na especificação na curva, esse valor ele continua o mesmo, né? E essa negociação aqui no CRI pode ser feita em marcação a mercado. Inclusive, é estranho ver essa facilidade que em girar ativo high yield. Geralmente, esse giro de CRI é muito comum em fundos high grade, onde os ativos têm mais liquidez. Então, isso aqui me faz acreditar que tem algum parceiro aqui com o qual se a CR11 tem feito esse giro de CRIs. Então, nesse caso, eles podem acordar de fazer a transação em marcação à curva. Então, nisso daqui até geraria um trabalho contábil confuso, né? Porque na venda ele ia remarcar a curva, depois, em tese, a digitadora nessa reentrada teria que remarcar negativamente de novo CRIs. Enfim, aqui é algo meio bagunçado, né? Ah, ok, além disso, tem aquela estrutura meio confusa, né, de aportes subsequentes que em tese podem facilitar aqui o pagamento de juros, né? Enfim, aqui eu acredito que o fundo ele deve conseguir manter esse guidance que foi dado aqui para os próximos meses entre 1,30 e 1,40. Sendo que esses valores aqui devem dar próximo a 2% ao mês, nos valores que eu imagino que o fundo vai cair. Ok, agora sim, falando sobre o que acontece com a cotação. Ah, Então, reforço aqui que não mudou minha percepção. Sigo achando aqui que
a reestruturação feita aqui envolvendo a Cian tenha sido algo positivo. No entanto, essa palavra aqui do administrador, que não é qualquer pessoa, deixa uma pulga atrás da orelha, né? Que eles sabem que nós não estamos sabendo. Então, apesar de ter aqui uma divergência com a administradora, acho muito provável a gente ver uma queda bem expressiva na segunda. Aqui é impossível estimar quanto que vai cair, tá? Fechou aqui no só tem R$ 78 na sexta-feira. Mas enfim, aqui eu não estimo, isso aqui é um chute, tá? É talvez uma queda de uns 5 a 10% aqui na segunda-feira. Ainda mais que a gente segue com o que nacional, seguindo com uma venda bem forte, né? Mas enfim, concluindo aqui, reforça ter muitos vídeos aqui de CACR11 ainda, tá? Então já segue o canal e não me pergunte o que fazer. É uma situação delicada demais ter que ficar mexendo aqui com fundo high yield, tá? Vejo muita gente querendo aqui que eu dê uma opinião, o que que eu faço aqui, meio que querendo jogar a responsabilidade para mim. Isso aqui, colocar um fundo high yield em situação delicada dentro da carteira, isso aqui é responsabilidade demais. Não dá para você colocar isso aqui na conta de outra pessoa, tá? É uma coisa que você tem que decidir, você tem que calibrar aqui, ver o quão tranquilo você está, você mesmo tem que tomar essa decisão. Mas enfim, então é isso, o vídeo já se estendeu demais. Aqui fiquei devendo. Eu vou adiantando vocês, vou ter que dar uma olhada nesse CRI Real Park, que eles citaram aqui que não estava tanto no meu radar. Então isso que fica para outro vídeo. Então é isso, galera. Peça seu like, se inscreva no canal e entre aqui para o clube de membros para ter acesso antecipado aqui às informações. E vocês também que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.